Fala aí pessoal, daqui é o Shield Slam e finalmente vou trazer para vocês o guia de Demon Hunter, do Caçador de Demônios. Pessoal, tancar com Demon Hunter é engraçado no mínimo. Tá uma classe muito boa para DGs Mítico Plus. Hoje mesmo eu vou começar a testar ela na raid, ainda não testei ela no Pesadelo Esmeralda assim a fundo para dizer para vocês se tá ótimo ou não. Mas eu acredito que é uma classe que não vai deixar, não vai ficar para trás das outras, até porque nos logs tinha uns Demon Hunters ranqueando bem alto, então eu acredito que ela se mantém tranquilo contra um boss. A vida do Demon Hunter é meio que uma sanfona, digamos que a gente está jogando com um DK modificado, tá? Mas ele tá uma classe mais interessante do que o DK, me desculpem os DKs aí, para fazer Mítico Plus, e a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Nesse vídeo a gente vai avaliar os talentos, vai avaliar o artefato, os atributos e a rotação, sendo que a gente vai conversar bastante sobre a rotação, porque tem um pessoal aí que não sabe jogar Demon Hunter, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Também peço desculpa pelo áudio estar diferente, como eu falei para vocês, eu estou viajando, então eu estou utilizando o microfone do meu irmão. Eu espero que não tenha problema. Se tiver problema, comenta aí no vídeo que eu tentarei modificar o áudio um pouquinho. Então vamos começar, como sempre, pela build de masmorra, né, galera? A build de masmorra, a gente tem umas opções interessantes, tá? Eu vou falar de cada um dos talentos, já que é uma classe nova, então a gente vai ficar aqui conversando um pouquinho sobre os talentos e etc. Mas no geral eu vou dar uma build que você pode fazer Mítico Plus, pode fazer umas DGs aí legalzinho com a galera, tá? E depois passarei para uma build de raid. Então, level 99 a gente tem 3 talentos. O Golpe Abissal. O alcance do Golpe Infernal é aumentado em 10 metros e a sua recarga é reduzida em 5 segundos. Você tem as Chamas Agonizantes. A hora de imolação aumenta em 30% sua velocidade de movimento e causa 50% a mais de dano. E você tem os Pinhos Afiados. Enquanto os Pinhos Demoníacos estiverem ativos, você causa 20% de dano físico a mais e seus ataques corpo a corpo deixam os alvos 50% mais lerdos por 6 segundos. Então, o que a gente quer aqui no level 99 para DG mítica, tá? Para fazer uma DG. Você tem duas chances aqui. Você pode colocar o Chamas Agonizante, já que aumenta em 30% a velocidade de movimento e causa 50% a mais de dano. Então, na hora que você liga seu hora de imolação, você dá um burst inicial muito pesado, tá? E como você pode utilizar os pinhos afiados enquanto os pinhos demoníacos estiverem ativos, e eles realmente vão estar ativos bastante durante a Mítico Plus, você causa 20% de dano físico a mais, e os seus ataques de corpo a corpo deixam os alvos 50% mais lerdos. É bom para kitear, tá? Quando você está fazendo um kite numa DG e tal, porém depende de dano físico e ataques corpo a corpo, então possivelmente tirando o Cutilada da Alma, você não terá outro ataque para lerdar, digamos assim, os mobs, então ele ele meio que atrapalha de vez em quando. Eu prefiro, como ainda estou começando com Demon Hunter e tudo mais, já fiz umas Mítico Plus, correu tranquilo, vou começar agora a raidar e tal, mas eu ainda prefiro a hora de imolação porque aumenta em 30% a minha velocidade de movimento e isso é sempre bom numa DG. Level 100 você tem o Banquete de Almas. A Cutilada da Alma concede a você uma cura adicional de X pontos de vida ao longo de 6 segundos. Tem o Precipitação. Estouro inicial da área de imolação tem uma chance de estilhaçar os fragmentos de alma inferiores dos inimigos. E tem o Queimando Vivo. A cada 2 segundos sua marca ardente causa X de dano de fogo e se espalha do alvo primário para um inimigo próximo. O que acontece, galera? Desses 3, o mais fraco, infelizmente, é o Banquete de Almas. A cura, por exemplo, nesse momento eu estou com 2,6 milhões de vida e esse talento aqui está me curando 100k
de pontos de vida. Obviamente aumentado pela versatilidade e tudo mais, mas continua sendo muito fraquinho. Você tem duas hipóteses. Você pode ir pelo precipitação. Aí quando você usa o teu aura de imolação, você tem uma chance de estilhaçar os fragmentos de alma, ou seja, quando você puxa bastante mobs, dá aquele estouro inicial da aura de imolação, você tem uma chance de alguns desses mobs, ou todos, ou nenhum, no caso, estilhaçar fragmentos de alma que você vai poder utilizar para se curar mais tarde com a cutilada da alma. Ou então, se você está fazendo uma DG Mítico Plus mais difícil um pouquinho, porque eu já estou no Plus 6, Plus 7 e tal, eu estou precisando reduzir o dano que eu tomo. O Queimando Vivo, ele tem a cada 2 segundos uma chance, aliás, uma chance não, ele se espalha assim, do alvo primário para o inimigo próximo. Shield, mas isso quer dizer que eu recebo os 40% de redução do marca ardente dos outros alvos? Sim, tá? Eu experimentei aqui, eu posso até mostrar para vocês aqui, ó, o Queimando Vivo, tá? Marca ardente, o que faz a marca ardente? Marca um inimigo com símbolo demoníaco, causando instantaneamente X de dano de fogo e reduzindo em 40% o dano que ele causa em você. O que acontece, gente? Se eu colocar bastante mobs que estão me batendo muito, e vamos concordar que marca ardente só tem uma recarga de 1 minuto, então você utiliza ele a toda hora, né? Se ele tem 40% de dano a menos e eu posso colocar isso em todos os mobs, ele se torna super forte para DG Mítico Plus, né? Inclusive é para boss também, se ele tiver um AD, mas raramente isso acontece no Pesadelo Esmeralda. Mas de qualquer forma, em DG Mítico Plus, vocês vão ver aqui, ó, marquei, deu 2 segundos, passou para o amiguinho aqui e como vocês podem ver, ele causando 40% a menos de dano caçador de demônios. Ou seja, você tem uma espécie de CD defensivo AOE com esse talento aqui, então ele não deveria ser ignorado, tá? Se você não gosta desse tipo de coisa ou tá tranquilo, você vai utilizar, não, eu vou utilizar meus espinhos demoníacos, dá para segurar tranquilo e tal. Então sim, vai pro precipitação e utiliza ele no cutilada da alma. Level 102 tem o Lâmina Vil, que investe no seu alvo e causa X de dano de fogo. O importante nesse talento é que ele gera 20 de dor. Tá? Enquanto que o seu talhar gera 10 de dor, o seu Lâmina Vil ele gera 20 de dor e ele tem uma chance de concluir a recarga com o talhar. Se você utilizar o talhar, você tem uma chance de concluir a recarga do Lâmina Vil, então você pode gerar instantaneamente mais 20 de dor. Ele é um ótimo gerador de dor, tá? Para você poder utilizar nos espinhos demoníacos ou então na cutilada da alma, né? Colisão flamejante. Golpe infernal cria um signo da chama ao acertar. O que acontece? Você tem o signo da chama, né, que você coloca onde você quiser, e você tem uma chance com colisão flamejante, aliás, uma chance não, mais uma vez é 100%, com que o seu golpe infernal ele cause o signo assim que você aterrissa, tá? Ele é bonzinho para DG mítica, porque você causa aquela agro inicial absurda e aquele dano inicial de fogo. Ele vai ter muito a ver com um attrite do artefato que a gente já vai conversar. Mas eu prefiro controlar minha geração de dor pessoalmente, então eu continuo indo pelo Lâmina Vil, mas se você estiver tranquilo, sabe que você consegue gerar bastante dor, então, por favor, vá pelo Colisão Flamejante, porque ele dá bastante dano. O Erupção Vil empala o alvo, causando X de dano e atordoando por 2 segundos. Causa 100% a mais de dano contra alvos imunes e atordoamento em caráter permanente. Então, ele causa 100% a mais de dano contra boss e tudo mais. Ele empala um alvo, atordoa ele por 2 segundos. Se você está numa Mítico Plus em que você realmente sempre morre naquele corredor daquele AD lá que sempre incomoda você, você pode até utilizar o Erupção Vil, porém
eu vou aconselhar uma coisa aqui meio estranha, que eu não costumo fazer, mas lá nos salões da bravura, no último boss, tem um trinket que dropa, que é esse aqui, que é o Dádiva do Esplendor. Se você conseguir ter esse trinket, você vai meio que ignorar o Erupção Vil, porque você vai utilizar o trinket durante a DG e você vai poder usar ele, que fala perfura o alvo com uma lança de luz, causando X de dano e atordoando por 5 segundos. Ele é ainda melhor do que isso aqui. Esse aqui tem uma recarga de 35 segundos, esse tem de 1 minuto, é certo, mas ele atordoa por 5 segundos, então se você conseguir pegar esse trinket aqui, você meio que vai ignorar essa Erupção Vil e ir para um dos outros dois. Pessoalmente eu gosto mais do Lâmina Vil para a geração de dor. Level 104. O level 104 começa a complicar sobre o que você vai escolher, porque tem um pessoal que gosta de um e tem um pessoal que gosta de outro. Todos os 3 talentos são bons, digamos assim. O que acontece? Alimento para o demônio. Consumir um fragmento d'alma reduz em 1 segundo a recarga restante dos espinhos demoníacos. Ou seja, você está lutando, você está estilhaçando a alma do cara, aí você vai consumindo fragmentos de alma para se curar, com a cutilada da alma, né? Aí consumir um desses fragmentos, ele reduz em 1 segundo a recarga dos espinhos demoníacos, o que é muito bom, sendo que a tua rotação vai ter bastante de espinhos demoníacos para utilizar. Tem fratura também, que bate no solo brutalmente, causando tanto de dano e estilhaçando 2 fragmentos de alma inferiores a ele. Isso aqui é meio que um controle de fragmentos que você vai ter para consumir. Você meio que pode controlar, para além de bater bastante, você pode controlar a sua geração de fragmentos de alma. Tem um pessoal que prefere, que gosta mais de utilizar esse aí. Ele custa 40 de dor, convém não esquecer, porque na hora que você usa ele, talvez você não tenha dor para utilizar o cutilado da alma, ou pelo menos não para utilizar o cutilado da alma na sua força plena, que é 60 de dor. Tá? Então ele é meio, tem que ter cuidado, tipo, utilizar ele quando você tá com 100 de dor para dar 40 mais 60 e tal, mas tem pessoal que acha viável, então eu não vou descartar esse talento. E tem o Dilaceração da Alma. Recebe 50% de sua vida enquanto Metamorfose estiver ativa. Sobre esses 2 talentos aqui, Alimento para o Demônio e Dilaceração da Alma, eu estou utilizando o Alimento para o Demônio quando eu vejo necessidade de utilizar os espinhos demoníacos bastante. No caso de uma DG Mítico Plus, você vai ter bastante necessidade de utilizar os espinhos demoníacos. Porém, o de Laceração da Alma, ele te dá 50% de sua vida enquanto Metamorfose estiver ativa. E o que acontece? Eu vou rapidinho só pular para o artefato, só para explicar para vocês um único detalhe aqui rapidinho, que é o seguinte. Tem esse talento aqui, que eu tô indo para lá, eu deveria ter ido primeiro para ele, mas depois eu vou explicar para vocês qual foi a minha linha de pensamento e por que eu não fui, que é o seguinte. Alimentado pela dor. Você tem uma chance de ativar a metamorfose por 5 segundos toda vez que consome um fragmento de alma. Você está consumindo fragmento de alma toda hora, galera. A toda hora você tem isso. Então, na hora que você ganha 50% de sua vida enquanto o seu metamorfose estiver ativo, de repente esse talento aqui já é mais viável quando você tiver essa trait aqui, tá? Então, se você vê que você precisa bastante dos espinhos demoníacos numa luta ou numa DG Mítico Plus, você vai para o Alimento para o Demônio. Se você vê que a Mítico Plus está mais tipo faltando healing, porque eu tô puxando bastante, eu preciso puxar bastante, que a gente não tá fazendo tempo, então vai para Dilaceração da Alma e procura colocar como primeiro trait o Alimentado pela Dor, tá, galera? Indo agora para o 106. O 106 ele é muito importante para Mítico Plus, não tanto para Raid. O que acontece com
o, os talentos 106. Signos concentrados faz com que todos os seus signos agora tenham como alvo a sua posição. E a duração dos seus efeitos aumenta em 2 segundos. Então, tá, beleza. Quais são os signos que a gente tem? A gente tem o signo da chama, tá? Que causa X de dano de fogo e um adicional X de dano de fogo ao longo de 6 segundos a todos os inimigos afetados pelo signo. É um ótimo signo de dano. Você tem o signo do silêncio, posiciona no local selecionado, silencia todos os inimigos afetados pelo signo por 6 segundos, é muito forte, mas mais forte ainda para DG e Masmorra Mítica é esse aqui. O signo da aflição faz com que todos os inimigos afetados pelo signo fujam de medo de norteando-os por 30 segundos. É basicamente um Fear em AoE, galera. É muito forte ele. Porém, vamos lá, conversando sobre os signos concentrados. Todos os signos agora têm como alvo a sua posição. Aumentando a duração de 2 segundos é ótimo para esse signo da chama e para o signo do silêncio. Ele é ótimo, é muito bom. Porém, quando você usa o signo da aflição, ele meio que vai ser inútil, porque a pessoa já vai estar lá batendo, você mesmo vai estar lá batendo. Então, se você tem uma situação em que você prefere utilizar o signo da aflição, você não deveria ir para os signos concentrados, porque você não vai poder colocar o signo da aflição onde você quer. A não ser que você vá lá onde eles estão, dá o signo da aflição, corre, sai de perto deles e tal. É meio idiota fazer esse tipo de coisa. Signo dos grilhões. Todos os inimigos afetados pelo signo são atraídos para o seu centro e acometidos por lerdeza com a velocidade de movimento reduzida por 70% por 6 segundos. Gente, para fazer um kite em DG Mítica, ele é muito importante, tá? O signo dos grilhões, ele dá 6 segundos que você pode dar kite nos mobs e ser curado bastante pelo healer se você tiver com pouca vida e tudo mais. Agora, um dos mais importantes para mim é os signos céleres. Todos os signos são ativados 1 segundo mais rápido e suas recargas são reduzidas em 20%. Vamos lá pensar. Se você está com DG Mítico Plus, você precisa utilizar signos a toda hora. Signo ativado 1 segundo mais rápido é bom para você. E recarga reduzida em 20% é melhor ainda. Então, numa Mítico Plus, que você está correndo e querendo fazer as coisas rápido, eu acredito que os signos céleres é muito melhor, até porque você já tem a opção de utilizar o signo da aflição num pack de mobs que você não quer enfrentar na hora, eu acho ele perfeito para Mítico Plus, sendo que os signos concentrados também é muito bom. Qualquer um dos 3 você pode utilizar, tá? Indo para o 108, Devastação Vil, libera a vileza em você, a vileza, né, gente? Nossa. Causando X de dano de fogo aos inimigos diretamente à sua frente ao longo de 1 segundo e 1 segundo, 7. Eu não sei se isso aí é reduzido pela aceleração ou não, eu não tenho essa informação. Ao causar dano, você recebe uma cura de até X da sua vida. Gente, o Devastação Vil, ele é um heal enorme em Mítico Plus, tá? Porque ele custa apenas 30 de dor. Se você estiver utilizando Lâmina Vil com um talhar e um Lâmina Vil, você já vai poder utilizar ele. Tem recarga de 1 minuto, ou seja, a cada minuto dos 30 minutos, vamos dizer assim, de uma DG Mítico Plus, você pode utilizar ele. Ele dá um dano AoE absurdo para ajudar o pessoal, e esse dano AoE ele é convertido em cura. Então, você meio que tá curando e dando dano ao mesmo tempo. Então, ele para DG Mítico Plus ele é perfeito no caso. A virada de lâminas, aparar um ataque aumenta em 50% a geração de dor do seu próximo talhar. Não achei muito bom, talvez porque eu utilizo o Lâmina Vil, então eu não preciso do meu próximo talhar gerar 15 de dor em vez de 10, 5 de dor, gente. Não é tão bom assim, em comparação à Devastação Vil, né? E tem o Bomba Espiritual. O Bomba Espiritual, ele lança um fragmento de alma, causando X de dano a todos os inimigos e causando fragilidade por 15 segundos. Você cura 10% de todo o dano que você causa aos inimigos com fragilidade. Não é tão bom assim não, galera. 10% do dano que você causa
legalzinho, tá, beleza, mas em relação a ter um dano absurdo que você tá tendo com Devastação Vil e a cura tão alta que ele dá, então eu acredito que no 108 para a DG Mítica, o Devastação Vil ele é muito bom. E finalmente, 110. Vamos conversar um pouquinho sobre o Barreira das Almas. O Barreira de Almas, o que acontece? Protege por 8 segundos absorvendo X de dano, consumindo um fragmento de alma, adiciona X ao escudo. A absorção de barreiras de alma não pode ser reduzida para menos de X de dano. Consome todos os fragmentos de alma em um raio de 20 metros. Bom, ele não é tão forte assim, galera. Sendo que eu tenho 2,6 milhões de vida, e vamos imaginar que ele absorveu 400k, no meu caso é 397, vamos ficar por 400k de dano. Aí eu consumi 3 fragmentos, vamos dizer que eu consumi 3 fragmentos de alma. Ele adicionou 120, 180, no máximo mais 200k no escudo. Então eu vou ter um escudo de 600k ao custo de 3 fragmentos, tá? E um escudo de 600k em 2 milhões e 600 mil eu acho meio fraquinho. Ele não é uma espécie de ignorador do Warrior ou algo do gênero. Para além disso, ele tem uma recarga de 20 segundos. Então ele nem sempre pode ser utilizado, nem sempre você vai ter fragmentos para utilizar. Eu posso pensar em uma ou duas situações que você vai poder utilizar esse Barreira de Almas, mas ele está precisando de um buffzinho para ser viável e dá para utilizar no Mítico Plus ou até mesmo contra um boss de raid, tá? O Vínculo Etéreo, ele é situacional, mas você pode até combar com alguém na sua PT na DG Mítica. Vincula-se um jogador aliado por 15 segundos. A cada 1 segundo, sua vida e a do alvo são redistribuídas de forma que vocês permaneçam com a mesma porcentagem no máximo de pontos de vida. Vamos lá. Ele é uma espécie de Spirit Link do Xamã, porém só 2 pessoas, tá? Numa DG Mítico Plus, como é que você vai utilizar esse talento? Se você quiser utilizar esse talento, no caso. A cada 1 segundo, sua vida e a do alvo são redistribuídas de forma que vocês permaneçam com a mesma porcentagem no máximo de pontos de vida. Então, esse talento ele é baseado na porcentagem dos pontos de vida. Tá? O que acontece aí? Talvez, e aí talvez, gente, não é confiável, tá? Talvez você pode linkar com alguém que tem pouca vida, poucos pontos de vida, vamos dizer que o cara tem 1.700.000 de vida, 1.700.000k de vida, e o healer foca em curar esse cara do 1.700.000 em vez de curar você. O que acontece? Se o cara tá topado, ele vai dividir vida com você e cada vez que o healer cura ele, topa de novo, em vez de ter que topar os teus 2.600.000, fica muito mais fácil topar 1.700.000 do cara e vocês ficam dividindo a vida toda hora. É confiável? Claro que não, gente. É meio instável esse tipo de coisa. Então eu não aconselho a utilizar ele. Foi a única situação que eu pensei que dá para você utilizar, mas em DG Mítico Plus você vai querer utilizar o último recurso, tá? Ao receber dano fatal, você assume a forma metamorfose e volta a ficar com 30% dos pontos de vida. Obviamente, esse efeito só pode ocorrer a cada 3 minutos. Porém, você pode se salvar de morrer numa situação pesada lá e você ainda recebe os 30% de pontos de vida. Vai assumir a forma de metamorfose, que aumenta em 45%. Eu acredito que eu tenho algum trait aí que está modificando isso, mas de qualquer forma, acho que não tenho não. Então você vai aumentar em 45% os pontos de vida, vai ter muita mais vida, vai gerar 7 de dor a cada segundo e tudo mais, enquanto você tá você ia morrer, acabou não morrendo por causa disso. Gente, foram os talentos de
de masmorra, tá? Essa seria uma build de masmorra para você ter uma performance boa no Mítico Plus. Agora vamos para a build de raid, tá, gente? E a build de raid no Demon Hunter é quase a mesma, tá, gente? No 99, eu continuo achando que Chamas Agonizantes é o melhor. Lembrando, antes da gente continuar nos talentos, lembrando que eu faço uma build de raid baseada em lutas como Ursoc, em que você tem um único boss batendo, é muito pesado em você, então na base da redução de dano e na sua performance como tanque. Então Chamas Agonizantes para mim continua sendo o preferido. Ele aumenta a sua velocidade de movimento e causa 50% a mais de dano. Level 100, eu continuo achando que o Queimando Vivo, pelo dano que ele dá, é um pouquinho melhor do que o Precipitação, sendo que há um pessoal que gosta do Precipitação, e eu vou mudar a minha ideia aqui, vou concordar com o pessoal do Precipitação, porque é o seguinte: você não é um DPS, você não deve dar dano, e se tem um boss e não tem Hades, então esse Queimando Vivo ele meio que é mais DPS do que outra coisa. O Precipitação já não é assim. O estouro inicial da aura de imolação tem a chance de estilhaçar os fragmentos de alma inferiores dos inimigos. Então, se você tem uma chance, por muito pequena que seja, de estilhaçar mais fragmentos de alma do Ursoc ou do boss que você está tancando, então seria melhor. Então eu vou aconselhar vocês aí pro Precipitação, porque é melhor, tá? 102, Lâmina Vil continua sendo o meu preferido. Eu não acredito que o golpe infernal criando um signo da chama é tão legal assim para uma luta de single target ou de um boss batendo em você. Erupção Vil é DPS, então Lâmina Vil você gerando mais dor, você tem mais controle sobre o que você quer fazer ou não. Level 104, vai depender muito de como você quer controlar a luta, tá? Você quer ter mais espinhos demoníacos? Leva para o alimento para o demônio, tá? Você vai ter mais espinhos demoníacos, você vai colocar eles mais vezes na tua rotação e vai ter uma rotação aí que eu vou conversar, que é baseada em bastante utilização dos espinhos demoníacos. Você quer controlar, em vez disso, você quer controlar como os teus fragmentos saem ou não. Vai pelo fratura, tá? Lembra que ele custa 40 de dor, então ele é caro, tá? Ele não é um talento que você pode utilizar toda hora. E o de laceração da alma, você recebe 50% de sua vida enquanto a metamorfose estiver ativa. É sobre cura, tá? Esse aqui não é sobre redução de dano. Você não reduz o dano que você toma, você continua tomando dano, porém você cura mais, tá? Enquanto que esse aqui ele te ajuda a você reduzir num total da luta, a reduzir mais o dano que você toma. Então, eu pessoalmente, para single target, para boss, eu gosto do alimento para o demônio. Level 106, eu acredito que os signos concentrados é muito melhor, tá? Que todos os signos agora têm como alvo a sua posição e a duração dos seus efeitos aumenta em 2 segundos. Por que eu acho isso? Porque você tancando um boss, você não... Tipo assim... você não vai ficar clicando ou apertando o botão e aí clicando no lugar onde você quer o signo e tudo mais. Se é single target, se é um boss, então utiliza logo o signo ali, ele fica logo no teu pé e já vai dar dano no boss e fim de papo, tá? 108. Continuo achando o Devastação Vil melhor. O Bomba Espiritual pode até causar fragilidade no boss, mas 10% do dano single target que você dá no boss não se compara a cada 1 minuto da luta você puder utilizar o Devastação Vil e ajudar o teu healer a segurar um pouquinho mais a tua vida. No 110, o Barreira das Almas continua fraco. Eu vou continuar falando que ele tá fraco,
ele não é tão forte quanto isso. Mas aí você tem uma escolha entre o último recurso e o vínculo etéreo. O que acontece com esses dois aqui? O vínculo etéreo, se você tem uma luta em que você vai tancar toda hora e você tem um off-tank que tá meio que não vai tancar tanto assim, ou ele não tá tão ativo assim, você conseguiu tancar o boss sozinho, aí ele fica só batendo e tal. Esse vínculo etéreo você já pode linkar com outro tanque, porque aí você fica dividindo com outro tanque e vocês podem meio que se ajudar um ao outro, sendo que às vezes você pode até linkar com um tanque que está usando CDs defensivos, ó, aumento de vida, por exemplo. Linkei no Warrior porque ele usou o Last Stand lá, o último recurso e não sei o que. Então, ele é situacional, mas eu consigo imaginar ele sendo utilizado numa outra luta aí do Pesadelo Esmeralda. O último recurso continua como preferível, tá? Ao receber dano fatal, você vai transformar no capeta e vai se curar mais com aquele outro trait do artefato que a gente vai ver lá. Gente, foi a build de raid, tá? Para mim é preferível essa aqui. Quem não concordar pode colocar no comentário aí, a gente vai com certeza debater e conversar um pouquinho sobre esses talentos e como a gente pode utilizar eles na raid. E agora vamos para o artefato de Demon Hunter. Gente, não se baseiem no que eu fiz cagada, tá? Então eu vou falar para vocês os traits dourados que vocês devem correr atrás e os que vocês não devem correr atrás. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, começar por que eu fiz alguma cagada aqui, e eu vou explicar para vocês como é que funciona melhor com os talentos de vocês e a própria rotação. Nos talentos dourados do Demon Hunter, eu acho que no artefato no total é o que está melhor construído, tá? É fácil querer todos os traits e é fácil querer caminhar até os traits pelo caminho certo. A Blizzard realmente não decepcionou nesse caminho aqui do artefato. Os traits que a gente tem em ordem de preferência, do melhor para o pior. O melhor é o alimentado pela dor, realmente. Se você tem uma chance de ativar a metamorfose por 5 segundos toda vez que consome um fragmento de alma. Você consome fragmento de alma toda hora. Então, se você pode transformar, entrar em metamorfose toda hora enquanto consome um fragmento de alma, você está ganhando, basicamente. Porque principalmente se você for para esse talento aqui da dilaceração das almas, você vai ter 50% de sorvia enquanto metamorfose está ativa, então você se cura bastante aqui na hora da luta. Então, corre atrás desse aqui primeiro, alimentado pela dor, porque você vai ter mais cura, tá? Mais sorvê. Geralmente isso aí melhora toda a tua performance. Quer você tome muito dano ou pouco, é sempre bom você ter esse sorvê. O segundo trait que você quer é o Lâminas de Guerra Chamuscadas. Cura 15% de todo o dano de fogo que você causar. O dano do tanque do Demon Hunter, ele é quase todo fogo, tá? Você tem o sigilo, você tem o Devastação Vil, você tem o Aura de Imolação, você tem até o Marca Ardente, você tem bastante dano de fogo, é tudo dano de fogo, inclusive o Entalhador da Alma, que é a habilidade do teu artefato, ele causa dano de fogo imediato, mais X de dano de fogo ao longo de 3 segundos, ou seja, é tudo dano de fogo, tá? Então, se você cura 15% de todo esse dano de fogo que você está causando, você está se curando muito mais, como eu falei, é uma classe meio que um DK 2.0, ele cura muito, então sempre ajuda nessa cura. O terceiro e último, que eu achei que seria
incrível e tudo mais é o Traz Tormento. Nossa, gente, Traz Tormento. Cada fragmento de alma consumido reduz em 3% todo o dano recebido por 4 segundos. Ele é legalzinho, mas só quando você absorve, consome muitos fragmentos de alma. Aí estaca bastante, aí você tem uma redução legal que vai estar dentro da rotação aqui com o entalhador de alma, mas realmente não é o primeiro. Eu corri atrás dele porque eu olhei, reduz todo o dano recebido, nossa, eu quero esse aqui. Mas realmente o Demon Hunter não funciona assim, tá? Então esse aqui deveria ser o terceiro que vocês vão pegar. Então o caminho que a gente vai pegar para o primeiro é muito óbvio, é por aqui. Você tem o Estilhaçar Almas. Talhar tem 15% a mais de chance de despedaçar um fragmento de alma inferior do alvo quando ele estiver com menos 50% dos pontos de vida. Isso é muito bom. Desculpa, gente. É muito bom depois que passa de 50% de vida do boss, sendo que a luta sempre complica nessa altura, né? Então é muito bom porque você tem 15% a mais de chance de despedaçar um fragmento, aí você vai utilizando, vai consumindo ele e tudo mais. Encaixa bem com as lutas do Pesadelo Esmeralda. Sifão de Poder, potencializar proteções, aumenta a sua agilidade até 15% por 10 segundos, baseado no dano mágico que você recebe enquanto está ativo. Convém falar aqui que potencializar proteções reduz em 30% o dano mágico recebido por 6 segundos e tem uma recarga de 20 segundos, minha gente. De 20 em 20 segundos você pode reduzir o dano mágico que você toma. Então ele é lindo, ele é perfeito isso aqui, tá? Óbito Ígneo. Marca Ardente também aumenta em 30% o dano de fogo que você causa no alvo. Marca Ardente é o teu CD de defesa forte, né, que reduz em 40% o dano que ele causa em você. Porém, causa dano de fogo e agora vai aumentar em 30% o dano de fogo causado no alvo, sendo que a maior parte do dano que você causa é fogo. Aí a gente pega o Alimentado pela Dor, e aí como você vê que o teu dano de fogo está sendo aumentado e você faz muito dano, você causa muito dano de fogo, você já vai vir para o desenho Aldrake, que aumenta a tua chance de aparar em 3%, e depois você vai querer ir no Chamas Demoníacas. Por quê? O Chamas Demoníacas ele é muito simples, ele aumenta em 2 segundos a duração do Marca Ardente. Se a tua Marca Ardente ela é tão forte que reduz em 40% o dano que o boss causa em você por 8 segundos, imagina com 10 segundos nessa redução, sendo que você tem uma recarga de 1 minuto apenas no Marca Ardente. Então, aumentando em 2 segundos, pode mudar ali uma situação em que você morreria, mas como teve mais 2 segundos de 40% de redução de dano, você não morreu, você conseguiu tranquilo segurar. Então é bom você desviar o caminho um pouquinho, você podia ir para a Aura de Dor rapidinho, mas desviar o caminho para os Chamas Demoníacas é muito interessante. Aura de Dor aumenta em 9%, né, no caso, o dano causado por aura de emolação, sendo que você tem o dano aumentado no Marca Ardente aqui, tem o dano aumentado pela aura, aí você vai pegar todo esse dano que foi aumentado e todo o dano de fogo que você pega e já entra no Lâminas de Guerra Chamuscadas, que vai curar você por 15% de todo esse dano que você causou. Daqui você não vai mexer em nada daqui, você vai correr rápido para olha só, o trait aqui não está traduzido no GG Blizzard, um abraço para vocês. Infernal Force, ou seja, força infernal, digamos assim, que aumenta em 15% o dano causado por golpe infernal. É bonzinho, você não vai utilizar tanto o golpe infernal durante a raid, mas é sempre um aumento de dano, até para Mítico Plus isso aqui é legalzinho, mas esse trait aqui é um dos mais legais, se bem que é só 3 segundos, infelizmente, que é o seguinte: aumenta a chance de aparar em 10% pelos primeiros 3 segundos após a ativação dos espinhos demoníacos. Os espinhos demoníacos, ele já aumenta a sua chance de aparar em 20%.
Esse trait aqui vai aumentar em mais 10% a chance de aparar. Talvez aumente para 30%, ou então, se for multiplicativo, acho que é diferente, mas de qualquer jeito dá mais um aparozinho aí cada vez que você usa os espinhos defensivos. É bom para Mythical Plus, bom para o boss também. Se dá um aparo aí a mais. Então, a caminho do trait dourado é sempre bom pegar esse tipo de trait. Aceitação da dor. Aumenta em 15% o máximo de pontos de vida obtido através de metamorfose. É aqui exatamente que eu pensei que eu tinha aqui em alguma relíquia. Então metamorfose não aumenta em 45%, talvez só 30%. Não sei se ele é multiplicativo ou não. Talvez só em 30%, tá? E aqui sim você recebe o aumento de 15% no máximo de pontos de vida, que vai ser ótimo em combinação com o alimentado pela dor. Aí você pega o Traz Tormento, cada fragmental uma consumida, reduz, e daqui você tem 3 opções. Você pode pegar o Devorar Almas, ou Lâminas de Guerra Afiadas, porque você está vindo de um dos traits aqui. Pessoalmente, eu gostei mais do Devorar Almas, Cutilada da Alma cura 9% a mais, obviamente eu gostei. E depois você tem a Vontade de Lidare e o Lâminas da Guerra Afiadas. Eu iria mais pelo Vontade de Lidare, aumentar um pouquinho a vida, e depois sim aumentar o dano do talhar no final. E aí seria todos os pontos do artefato gastos. E realmente, como vocês puderam ver, o caminho está planejado, está bem aceitável, você não se atrapalha, você não corre atrás de um talento tendo que passar por talentos inúteis. Então, achei que está bem construído. Os meus parabéns para a Blizzard nesse artefato aqui. Agora vamos lá. Sobre os atributos de Demon Hunter, a gente vai conversar um pouquinho, porque eu meio que discordo dos guias que a gente tem lá. Por quê? Porque eu utilizo bastante o alimento para o demônio. Então, eu consumindo fragmento de alma, eu reduzo em 1 segundo a minha recarga dos espinhos demoníacos. Se eu utilizo os espinhos demoníacos bastante, eu meio que vou dar importância à minha maestria, tá? Eu sei que grandes guias aí falam sobre versatilidade, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu vou defender um pouquinho a minha maestria. Vamos lá. O primeiro talento que você quer, aliás, o primeiro atributo que você quer correr atrás é aceleração, tá? Você sempre vai correr atrás de aceleração, como quase todos os tanques, né? Por quê? Porque, vamos lá, os espinhos demoníacos é afetado a recarga dele é afetado pela aceleração. Então, tendo mais espinhos demoníacos, você vai se proteger mais. O aura de imolação é afetado a recarga do aura é afetado pela aceleração. Então, você vai ter mais aura de imolação. Então, vai bater mais e estilhaçar mais as almas, se você utilizar o talento da precipitação. Então, o que acontece? A aceleração, como sempre, afeta muito a tua mitigação ativa. Então, vamos colocar ele como o primeiro talento. Aí, passando para o segundo, aliás, o primeiro atributo. Passando para o segundo atributo, todos os guias, ou quase todos os guias, falam para você ir para a versatilidade. Aumenta o teu dano, aumenta a tua cura, reduz o dano que você toma. E, cara, vai versatilidade, porque versatilidade é bom e tal, tá escalando bem no level 110 e tudo mais. Eu concordo com tudo isso, só não concordo que ele deve ser prioritário acima de maestria. Por quê? Vamos lá. Na rotação que eu vou mostrar para vocês, ela inclui muito os espinhos demoníacos. Aí o pessoal fala, não, mas os espinhos demoníacos já é forte, não precisa ser fortalecido pela maestria, porque eles já reduzem muito o dano físico tomado e tal, e não sei o que. E o versatilidade, ele reduz também o dano mágico e tal. Então, gente, olha só. Eu concordo com a parte da cura da versatilidade. Eu só acho que, se você conseguir, em vez de reduzir, vamos dizer que eu chego a 10% de versatilidade ou 12%.
Se eu conseguir, em vez de reduzir 6% do dano mágico ou físico que eu tomei, eu consegui colocar o meu potencializar proteções, que é 30% do dano mágico recebido, e eu consegui utilizar bastante espinhos demoníacos, que reduzem 37% do dano físico recebido, nesse momento, se a minha maestria aumentar, vai melhorar ainda mais, eu acho que versatilidade em relação ao dano tomado fica inferior à minha maestria. Versatilidade, ele é passivo, tá? Você reduz o dano tomado a toda hora, em toda a situação e tudo mais, mas a redução de dano, concordando que Demon Hunter ele tem umas mitigações ativas com uma recarga muito baixa, tanto os espinhos demoníacos, se você utilizar o alimento para demônio, como o próprio potencializar proteções só tem 20 segundos de recarga, eu acho pessoalmente que maestria, se você for utilizar alimento para o demônio e precipitação, tá? Que é a bastante geração de fragmentos de alma e consumindo eles a toda hora para reduzir a recarga nos espinhos demoníacos, sendo que a tua aceleração também vai reduzir a recarga dos espinhos demoníacos, então você deveria pensar em utilizar maestria para além da versatilidade. Em terceiro lugar, vou colocar a versatilidade, obviamente, porque eu dou a importância à versatilidade, que nem os guias estão dando. E em quarto lugar, vou colocar o acerto crítico, e vai dar aparo para você e também algum dano crítico aí que vai curar você com o talento com o trait da arma dos 15% de todo o dano de fogo que você causa. Então a prioridade de atributos, na minha opinião, para caçador de demônios é aceleração, maestria, versatilidade e acerto crítico, sendo que você pode colocar maestria igual a versatilidade, mas igual ou maior, digamos assim, do que versatilidade. Então foram os atributos, e agora sim a gente pode passar para a rotação. Eu vou falar um pouquinho sobre a rotação de Demon Hunter, porque eu quero que vocês entendam que deveriam estar utilizando a toda hora uma redução de dano quando vocês estão lutando contra um mob, contra algum mob, ou boss até. Então eu meio que bolei aqui uma rotação em que você vai combinar bastante o Marca Ardente, os espinhos demoníacos e a utilização do entalhador de alma para meio que encaixar ele na falta daquela redução de dano, para você ter bastantes fragmentos de alma. Vai ter 2 fragmentos de alma inferior e 1 fragmento de alma inferior a cada 1 segundo, então você vai ter bastante para utilizar para você se curar, ou para utilizar no barreira de almas, que eu não aconselho, mas se você preferir, você pode utilizar. Então vamos lá. A gente tem o Marca Ardente, ele tem uma recarga de 1 minuto, e os espinhos demoníacos eles têm uma recarga de 12 segundos no meu caso, sendo que alimento para o demônio vai reduzir isso, e o precipitação vai me dar bastante fragmentos também para reduzir isso aí. Como é que eu faço na minha rotação geralmente? Eu quero que os espinhos demoníacos já estejam recarregando quando eu utilizar o meu Marca Ardente. O meu Marca Ardente nesse momento dura 8 segundos. Então eu vou querer que os meus espinhos demoníacos estejam recarregando na hora que eu uso o Marca Ardente, para eu poder encaixar mais ainda espinhos demoníacos. Então eu vou puxar o boss e eu vou utilizar o primeiro espinhos demoníacos, vou gerando dor com o aura de imolação, com o laminavio, com o talhar, tanto faz, sendo que o aura de imolação é preferível porque ele gera 20 de dor durante 6 segundos. Obviamente o laminavio também gera 20 de dor. Então você vai gerando a dor. Acabou o primeiro espinhos demoníacos, a gente vai ver aqui na minha barrinha. Você já casta o segundo
espinhos demoníacos. Aí você teve um total de 12 segundos aqui de redução de 37% do dano físico. Quando acaba a segunda, você vai utilizar o Marca Ardente, que vai te dar mais 8 segundos de redução de dano físico tomado, aliás, de todo o dano tomado pelo boss. Aí nesse finalzinho de 8 segundos a gente já terá pelo menos um stack de espinhos demoníacos, que a gente vai utilizar ele. E aí vamos ter um segundo stack, acredito eu, com a utilização da cutilada da alma, de absorvendo desculpa, os fragmentos de alma. Então você vai utilizar um segundo. Então já tivemos 2 espinhos demoníacos, um Marca Ardente mais 2 espinhos demoníacos. E se faltar na hora algum deles, eu vou utilizar o entalhador de alma para ter bastantes fragmentos, que vai me curar no dano que eu tomei, enquanto eu estava sem redução de dano, e vai reduzir o tempo de recarga dos espinhos demoníacos de novo. Então eu vou ter outro espinho demoníaco, aí encaixando um em cima do outro, o Marca Ardente vai voltar e a gente pode recomeçar todo esse processo. Então vamos lá, rapidinho aqui para vocês entenderem. Eu vou puxar o boss, já utilizei o primeiro espinhos demoníacos, vocês estão vendo aqui, vou gerando dor aqui, tá? Gerei, acabou o primeiro, causei o segundo espinhos demoníacos, já vou causando dor aqui, dei o Marca Ardente, que você agora fica nesse lado, obviamente, né? Já vou aqui utilizando toda a minha geração de dor, já dei de novo os espinhos demoníacos, vamos embora. Acabou o primeiro espinhos demoníacos, já utilizei o próximo, opa, faltou dor aqui, desculpa, utilizei o próximo, tá? E vocês veem que eu já tenho outro disponível agora, então eu dei outro, já vou utilizar esses fragmentos de alma, tenho outros espinhos demoníacos aqui, beleza, continuamos na geração de dor, vou ver se esses fragmentos vão me dar outros espinhos, e sim, outros espinhos aqui, tive um downtime de 1 segundo no máximo, tá? Vou utilizar de novo, não tenho, aí sim, utilizei o entalhador de alma. Espero todos os fragmentos saírem, aí utilizo o cutilada da alma, e aí já tenho mais 2 espinhos aqui. Reparem que depois desses 2 espinhos eu já tenho o Marca Ardente de volta na minha rotação. Então utilizei os espinhos de novo, vou causar dor aqui, Marca Ardente, e estamos com a Marca Ardente aqui. Estou reduzindo a recarga dos espinhos demoníacos. Já tenho espinhos demoníacos de novo e vamos continuando com essa redução. Aí, de novo, outros espinhos demoníacos. Tá? Já estou com 4 fragmentos. Vamos embora. Utilizei os fragmentos. Já tenho espinhos demoníacos de novo. Tá? Sendo que a rotação vai sempre se basear nisso aqui. Tá, gente? Aqui, ó. Já tenho ele de novo. Causei de novo e tudo mais. Aí eu teria o entalhador de alma, tá? Que vai me ajudar na geração de espinhos demoníacos, e o meu Marca Ardente já estaria de volta daqui a pouquinho, daqui a 14 ou 13 segundos. Então você sempre tem um downtime aí de, vamos dizer, de 1 ou 2 segundos aí, mas geralmente você consegue manter uma rotação em que você está reduzindo em 37% o dano físico que você recebe. Se tiver dano mágico, você pode sempre utilizar o potencializar proteções, tá? E você, assim que você estiver vendo que você não está com tantos espinhos demoníacos aí, disponibilizou o Marca Ardente, você usa o teu Marca Ardente e você vai continuar acorrentando um no outro, e você pode reduzir bastante o dano que você toma, tá? Tirando isso, você gera dor com Lâmina Vil, Talhar e Aura de Imolação. Deu ruim, tô com 30%, tô com 30 de dor pelo menos, deu ruim, preciso me curar, dá um Devastação Vil lá, tá? Deu ruim ainda, você usa o teu Metamorfose, que você vai ter ele lá, e basicamente essa é a rotação do Demon Hunter. Lembrando o seguinte, se tiver prioridade de Interrupt na luta, alguém tem que interromper o boss e tudo mais, sempre pede para você ser o primeiro a interromper. Por quê?
porque o consumir magia interrompe o lançamento dos inimigos e impede de utilizar a mesma escola de magia por 3 segundos. Gera 50 de dor ao interromper. Gente, 50 de dor, cara. É muita coisa, tá? Então, sempre se lembra disso aqui para utilizar na rotação de vocês. E acho que é só, gente. Foi o guia de Demon Hunter Tank, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vocês me desculpam pelo áudio. Comenta aí o que vocês acharam. Dá um like aí, se inscreve no canal se vocês gostaram. E até mais. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo para todo mundo e valeu! E para quem ainda não conhece, acesse o meu site, meu Facebook e meu Twitch para mais novidades sobre o Legion, alguns eventos e muito Warrior Tank.